Você já se sentiu como se estivesse sentada à beira de um banquete faminta, mas recebendo apenas as migalhas que caem da mesa de alguém? Você sabe lá no fundo que tem tanto a oferecer, um universo de lealdade, de carinho, de inteligência, e ainda assim se vê esperando por uma mensagem que demora horas para chegar, por um pingo de atenção em um oceano de indiferença. Essa sensação tem um nome e é uma das dores mais profundas que uma mulher pode carregar. É o que eu chamo de síndrome da mendiga emocional. Você já sentiu o peso do silêncio de alguém que deveria te valorizar? Aquela sensação de olhar para o celular, esperando uma resposta que não chega e sentir um frio na alma que não sabe explicar. É uma dor silenciosa, uma angústia que te faz questionar o próprio valor, se perguntando se está pedindo demais ou se o problema está em você. Você se olha no espelho e vê uma mulher inteira, com uma história, com qualidades, com um banquete de afeto para oferecer, mas, por alguma razão, se encontra aceitando as migalhas emocionais que te são entregues como se fossem um grande favor. Essa dor é real, ela é válida, e você não está exagerando ao senti-la. Essa dinâmica tem um nome, e entendê-la é o primeiro passo para a sua libertação. Eu a chamo de síndrome da mendiga emocional. É um estado psicológico, onde, como descreve o Dr. Augusto Cury, nós nos tornamos mendigos de afeto, esperando por pequenas doses de validação externa para nos sentirmos nutridas. Nascemos para sermos as diretoras do nosso próprio teatro mental, as autoras da nossa história, mas quando aceitamos as migalhas, entregamos o roteiro da nossa vida para um ator coadjuvante e nos sentamos na plateia, esperando que ele decida o nosso final. Deixamos de ser protagonistas para nos tornarmos espectadoras da nossa própria desvalorização. O antídoto para isso não é construir muros para afastar as pessoas, mas sim cultivar a dignidade. Como nos ensina a pesquisadora Brené Brown, os limites não são paredes, mas sim um espaço sagrado que criamos para nós mesmas, um jardim interno onde apenas o respeito, a reciprocidade e a admiração mútua têm permissão para florescer. Aceitar migalhas é permitir que esse espaço sagrado seja invadido, pisoteado e desrespeitado repetidamente. É deixar que a erva daninha da incerteza sufoque a sua paz interior. Sua paz não é negociável. Portanto, a nossa conversa hoje não é sobre aprender um jogo de sedução ou uma técnica de manipulação para fazê-lo mudar. O foco nunca será ele. O foco é você. Trata-se de dominar uma psicologia interna tão poderosa, uma autovalorização tão inabalável, que a sua própria energia se recuse a aceitar ofertas insuficientes. O objetivo é construir uma fortaleza interior que torna o seu tempo e o seu afeto valiosos demais para serem desperdiçados. Hoje nós não vamos aprender a pedir pelo banquete, vamos nos tornar o próprio banquete, de forma que qualquer migalha se torne simplesmente inaceitável. Existe um erro quase invisível que muitas mulheres cometem. Elas confundem a ansiedade com paixão. Aquele coração acelerado quando ele finalmente responde, aquela agitação enquanto espera por uma ligação, aquela montanha-russa emocional. O cérebro interpreta esses picos de estresse e alívio como um sinal de amor intenso. Na verdade, ele está apenas reagindo à incerteza. O cérebro humano se vicia na esperança. A neurociência chama isso de reforço intermitente, um mecanismo que o cérebro dele usa consciente ou não para te manter presa. A consistência de um banquete é nutritiva, mas se torna previsível. As migalhas, por outro lado, por serem inconstantes, geram uma poderosa descarga de dopamina a cada pequena recompensa, tornando o ciclo da esperança e da decepção muito mais viciante do que a segurança de um afeto constante. Os sinais de que você está sendo alimentada por migalhas são sutis, quase poéticos em sua crueldade. É aquela comunicação que só ganha vida na madrugada, quando a carência dele encontra a sua solidão. São aqueles planos vagos e flutuantes, sempre no futuro, que nunca se transformam em um compromisso no presente. É aquele afeto que só aparece depois de uma crise de ciúmes ou quando ele sente que está te perdendo. Uma migalha oferecida estrategicamente para acalmar a sua insatisfação e reiniciar o ciclo. É a sensação de que você está sempre em segundo plano, uma opção conveniente, mas nunca uma prioridade genuína. Deixe-me contar a história de uma mulher
com quem conversei. Vamos chamá-la de Cláudia. Para Cláudia, a primeira hora da manhã era um tribunal. O seu valor diário era julgado pela chegada ou ausência de uma mensagem de bom dia dele. Se a mensagem chegava, seu dia era leve, ela se sentia validada. Se não chegava, uma nuvem de ansiedade e autocrítica pairava sobre ela, afetando seu trabalho, seu humor, sua paz. Ela vivia viciada na esperança daquela pequena migalha matinal. A virada de chave para Cláudia não foi confrontá-lo ou exigir a mensagem, foi entender que ela estava entregando o poder sobre o seu próprio bem-estar nas mãos de outra pessoa. Ela quebrou o ciclo quando decidiu, de forma consciente, dar a si mesma o seu próprio bom dia primeiro, através de um momento de silêncio, de um café tranquilo, de um reconhecimento do seu próprio valor antes mesmo de pegar o celular. Ela parou de esperar pela migalha e começou a se servir do seu próprio banquete interior. Aqui reside um dos erros mais fatais e exaustivos que cometemos na busca por amor, a tentativa incessante de provar o nosso valor, em vez de simplesmente possuí-lo como uma verdade absoluta. É a crença silenciosa de que se você fizer mais, agradar mais, se doar mais, ou for ainda mais compreensiva com as falhas dele, em algum momento ele terá uma epifania e finalmente perceberá o seu valor. Mas o valor não funciona assim. Valor não é algo que se prova, é algo que se irradia. Tentar provar seu valor para alguém que não está disposto a vê-lo é como tentar descrever as cores do pôr do sol para um cego. É um esforço nobre, mas inútil, que apenas drena a sua energia e te deixa mais vazia do que antes. Por isso, eu te convido a iniciar uma jornada para dentro de si mesma, a construir a sua própria fortaleza interior. Comece a fazer o seu inventário de ativos emocionais. Mapeie, sem pressa, as suas qualidades mais profundas, aquelas que ninguém pode te tirar. Lembre-se das batalhas silenciosas que você já venceu, das vezes em que você se reergueu quando pensou que não conseguiria, da lealdade que você oferece, da sua capacidade de amar. Cada uma dessas lembranças é um tijolo na construção da sua autovalorização. Ao fazer isso, você cria uma fonte de validação interna tão potente, tão nutritiva, que a validação externa se torna apenas um complemento e não a fonte principal de sustento da sua alma. Pense no que acontece após um conflito, quando ele se retira e te oferece o peso do silêncio. Aquele silêncio não é uma declaração sobre o seu valor, é um espelho das limitações emocionais dele, é um reflexo da incapacidade dele de lidar com o desconforto e de se comunicar de forma madura. No entanto, a sua reação a esse silêncio define o futuro da relação. Quando você reage com desespero, preenche o vácuo com sua ansiedade e reforça a dinâmica de poder. Mas quando você se ancora na sua fortaleza interior, quando você ocupa seu próprio espaço com paz e autoconfiança, o silêncio dele perde o poder. A sua paz se torna a resposta, e essa postura, por si só, redefine todas as regras do jogo. É preciso ter cuidado com o que a psicologia chama de complexo de salvadora. Este é um padrão inconsciente, onde a mulher se sente atraída por parceiros emocionalmente indisponíveis ou problemáticos, não por masoquismo, mas como uma forma de evitar olhar para as próprias feridas. Ao focar em consertar o caos externo dele, ela não precisa lidar com o silêncio e as dores do seu mundo interno. Cuidar dele se torna uma distração nobre, um propósito que a impede de se fazer a pergunta mais importante: e de mim? Quem cuida? A transição começa quando você entende que a sua principal missão não é salvar ninguém, mas sim resgatar a si mesma. O grande segredo para manter a sua coerência emocional, a sua paz, quando ele é um furacão de inconsistência, é parar de tentar controlar o comportamento dele. Tentar entender a lógica dele é um labirinto sem saída que só te levará à exaustão. Em vez disso, o seu foco deve ser em regular o seu próprio sistema nervoso. Quando ele desaparecer, em vez de se perguntar onde ele está, pergunte-se: onde eu estou? Como posso me trazer de volta para o meu centro, para a minha paz? A sua energia deve ser usada para se ancorar e não para tentar decifrá-lo. Você não controla o caos dele, mas você é a soberana da sua própria calma. Quando você precisar comunicar uma necessidade, existe uma forma de fazer isso, que não soa como uma cobrança ou uma crítica, mas sim como uma declaração de autovalorização.
Comece validando a sua própria emoção para si mesma. Depois, descreva o comportamento dele de forma objetiva, sem julgamento, como uma câmera que apenas filma os fatos. E, por fim, expresse a sua necessidade de forma clara, calma e firme. Não se trata de pedir, mas de informar qual é o seu padrão de bem-estar. Essa comunicação não busca mudá-lo. Ela serve como um espelho que reflete os seus limites e convida o respeito a entrar. E aqui acontece a maior de todas as inversões de poder. A sua felicidade genuína e independente se torna a fronteira mais clara e mais respeitada que você pode estabelecer. Quando a sua alegria não depende mais da mensagem dele, quando os seus planos não são mais cancelados pela incerteza dele, quando sua paz interior se torna a sua prioridade absoluta, algo muda. Você para de reagir e passa a agir a partir de um lugar de plenitude. Essa autossuficiência cria um campo de energia ao seu redor, que comunica sem palavras que o seu mundo é completo. E nesse mundo, migalhas não são bem-vindas porque o banquete já está servido. Pense em si mesma através de uma metáfora. Antes, talvez você funcionasse como um restaurante aberto 24 horas, sempre disponível, esperando ansiosamente por qualquer cliente que aparecesse, não importando a hora ou a intenção. Agora, a mulher que se cura, que se preenche, se torna um restaurante com reserva, um lugar exclusivo, cujo valor é reconhecido. A entrada aqui exige intenção, planejamento, respeito e uma valorização genuína do que é oferecido. Não é sobre arrogância, mas sobre dignidade. É a compreensão de que o seu espaço emocional é sagrado e só pode ser ocupado por quem está disposto a honrá-lo. É fundamental que a gente desconstrua os mitos sobre a solidão na maturidade. Mitos que te mantêm presa em relacionamentos mornos por medo do vazio. A frase "antes só do que mal acompanhada" não é apenas um clichê, é uma verdade científica. Estudos demonstram o custo físico e mental de relações de baixa qualidade, o estresse crônico, a inflamação, a ansiedade. Estar em uma dinâmica que te oferece migalhas é mais prejudicial à sua saúde do que a própria solidão. A solidão pode ser um espaço de reencontro consigo mesmo, de paz e de cura. Uma companhia que drena sua energia é uma doença lenta e silenciosa. Com essa nova fortaleza interna, o seu cérebro passa a reagir de uma forma completamente diferente a um elogio ou a um gesto de afeto. Quando a sua autoestima ainda depende de fontes externas, um elogio dele funciona como o prato principal. Você se sente nutrida por aquilo e passa o resto do dia satisfeita com aquela migalha. Mas, quando a sua autoestima já é nutrida por fontes internas, quando você já se serve do seu próprio banquete, o elogio dele se torna a sobremesa. É algo agradável, um bônus, mas não é o que te sustenta. A sua nutrição emocional não depende mais do cardápio que ele oferece. E com essa clareza, você se torna uma observadora astuta dos padrões de comportamento. O homem que oferece banquetes é consistente. Suas palavras e ações estão em harmonia. Ele tem curiosidade sobre o seu mundo interior, não apenas sobre o seu corpo. Ele investe tempo, energia e presença. Já o homem que distribui migalhas vive na inconsistência, no talvez, na comunicação superficial, que só se aprofunda quando lhe convém. Aprender a observar esses sinais no início de uma conexão não é sobre ser desconfiada, é sobre ser sábia, é proteger o seu patrimônio emocional com a inteligência de quem já entendeu que merece o banquete completo. A mulher que domina essa psicologia, como nos ensina a sabedoria do Dr. Augusto Cury, não anula as suas emoções, ela as gerencia com maestria. Ela se torna a autora principal do seu próprio roteiro de vida, aprendendo a fechar as janelas killer da autocrítica e da dependência e a abrir as janelas light da autovalorização e da paz. E com essa clareza, ela entende o conceito da conta bancária emocional de John Gottman. Relacionamentos saudáveis são construídos com depósitos consistentes de respeito, carinho e esforço. As migalhas são saques constantes, débitos que levam a sua conta à falência emocional. Ela aprende a ser uma excelente gerente do seu
próprio patrimônio afetivo e o protege com a seriedade de quem sabe o seu imenso valor. Por isso, eu te deixo com uma última reflexão, uma provocação final que não é para ser respondida com palavras, mas com uma nova postura diante da vida. A partir de hoje, qual é a primeira migalha que você vai educadamente recusar? Não porque você o odeia, mas porque você finalmente se ama por inteiro. E a pergunta mais importante de todas: o que você fará com a imensa energia que vai economizar? Esse é o seu poder, esse é o seu trono. Ocupe-o.